Oi pessoal, então hoje a gente está aqui para mais um vídeo, mais uma aula de vocês, né? A gente vai dar continuidade à questão dos pensamentos sociológicos clássicos sobre a sociedade, né? A gente já viu a questão do Durkheim e como que é a questão da sociedade para o Durkheim. Lembra que a gente viu a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica para o Durkheim, a questão do trabalho e da divisão social do trabalho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Weber e falar um pouco sobre o Marx e a visão que eles tinham sobre a sociedade, né? Ambas as visões elas são muito importantes, elas são utilizadas até hoje. Vamos começar com o Weber. O Weber ele foi um autor muito importante para as ciências sociais, né? Por isso que ele é, né, considerado um dos nossos clássicos. E assim como o Marx, ele tinha uma preocupação bastante grande na questão da economia, né? Então ele vai estudar a questão da economia, mas ele vai se diferir do Marx e vai se diferir também do Durkheim, tá? Nas metodologias e nos conceitos que ele vai criar. Ele nasce lá em Erfurt, na Alemanha, em 1864, se eu não me engano, e ele foi sim um dos mais importantes cientistas sociais de todos os tempos, né? E o trabalho dele tem grande influência, como eu falei, até os dias de hoje. A gente ainda utiliza bastante a metodologia do Weber nos nossos trabalhos, principalmente em antropologia. O Weber é muito utilizado, né, para embasar as metodologias e assim como Marx, ele reconhecia ele reconhecia grandemente a importância do trabalho, porém ele vai se focar mais na sociedade moderna, assim, como uma questão econômica, né? O Weber ele vai se interessar pela economia, como eu falei, e ele vai ser influenciado por vários aspectos da sociedade, especialmente na religião, né? A obra mais famosa dele vai ser a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Onde o Weber ele vai analisar como que as ideias protestantes, né, como a valorização do trabalho e a predestinação do Calvino, né, do calvinismo, que é uma das vertentes do protestantismo, no qual eles acreditam que os predestinados por Deus a salvação, né, eles também seriam bem-sucedidos nesse mundo. Então a gente vê aí já essa diferença com o catolicismo, né, onde para os católicos a gente tem que viver em penitência, viver de forma humilde, né, para poder entrar no reino dos céus depois. O protestantismo, o calvinismo, ele já vai trazer outra ideia, né? Ele vai trazer essa ideia de que se você está prosperando é porque Deus está contente com você, está contente com o seu trabalho e, portanto, você merece prosperar em vida, né? Então, para ele, essa ideia ela vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, para ele, países onde a maioria era protestante, era mais forte o desenvolvimento do capitalismo, né? Claro que não era necessário que houvesse que houvesse o protestantismo para que o país ele fosse bem sucedido nessa análise. A gente tem aí países como, por exemplo, o Japão, a gente tem Singapura, né, que são países bem sucedidos dentro do capitalismo e não são protestantes, tá? Não era exatamente uma regra, mas ele fazia essa análise de como que o protestantismo ele foi importante para o desenvolvimento da ideia do capitalismo, tá? Então, gente, dentro desse contexto social, né, dentro desse contexto histórico que o Weber ele estava inserido, ele vai pensar que a sociedade ela está sendo regida cada vez de uma forma mais racional, cada vez de uma forma mais previsível, cada vez mais dentro das regras, né, e de cada vez menos de formas tradicionais. Exemplos disso da economia, por exemplo, seria as formas tradicionais de trabalho que estavam sendo substituídas cada vez mais por fábricas, né, e a gestão científica da produção. Na política, por exemplo, a obediência à tradição ela foi substituída pelo respeito à lei. Então não era mais uma questão moral, não era uma questão religiosa, não era mais uma questão tradicional, mas você tinha que obedecer aquelas leis
porque elas estavam previstas dentro da Constituição, né? Existia todo um aparato legal para que isso fosse regulamentado. E o Weber ele vai achar que todos esses aspectos, embora eles favorecessem a eficiência dessa sociedade, ele também iria levar, né, poderia levar a uma deterioração, dos valores, e não só dos valores religiosos, né, mas também dos valores liberais, né? Lembrando que o Weber ele era um liberal, ele vivia nessa época do liberalismo, né? E a liberdade individual e a democracia, tá? Que também produziram a própria sociedade moderna. Então foi o liberalismo, né? Foram todas essas questões, Revolução Francesa, Revolução Industrial, que levou ao capitalismo, né? Que levou a essa sociedade moderna. Então ele achava que todos esses aspectos de racionalização e a perda da tradição ia levar talvez a esse mundo em que talvez perdesse-se a liberdade individual, perdesse-se a democracia, tá? Então, o Weber, ele se empenhou também em sistematizar a sociologia, assim como o Durkheim, né? E ele dava principalmente importância à ação do indivíduo e a essa ação social. Ele vai diferir do Durkheim aqui por quê? Porque o Weber ele não considera a sociedade como algo exterior e superior aos indivíduos, como o Durkheim acreditava que era, como o Durkheim escreveu que era. O Weber, para ele a sociedade ela tinha que ser analisada com base no conjunto das ações individuais desses sujeitos, dessas pessoas que compõem essa sociedade, né? Então, segundo o Weber, qualquer ação individual, ela vai ser orientada pela ação de outras pessoas, né? Com base na expectativa de como que essa ação que você está tomando, ela está sendo recebida pelos demais. Então, a sua ação, ela vai ser sempre pautada na ação dos outros, tá? Então, a nossa ação individual, ela é considerada pelo Weber como uma ação social, tá? Porque ela está inserida dentro desse contexto social e histórico que vai qualificar todas as ações individuais, né? Porque veja bem, a gente toma uma ação individual com base no momento em que a gente está vivendo, no momento histórico, dentro das nossas tradições, né? O que vai conferir pra gente alguma sanção ou não, né? Então, para ele tem que ser considerado todo esse contexto. Então, nesse sentido, os fenômenos sociais, eles vão ser uma consequência das ações individuais, que vai levar a gente a entender, então, que não tem oposição entre o indivíduo e a sociedade, como Durkheim acreditava, que a sociedade ela é coercitiva e a sociedade ela vai fazer com que você, indivíduo, se encaixe às suas regras, as regras da sociedade. Para o Weber isso não acontece. Para ele só é possível a gente compreender a sociedade, a comunidade que a gente está inserido ou a comunidade que a gente está estudando, na medida em que essa ação individual ela vai se manifestar, tá? Então o indivíduo ele não é considerado um produto de um todo coercitivo, ou seja, ele não é o resultado dessa coerção, dessa força exercida sobre ele, sobre do que a gente chama, né, de sociedade. Então, pelo contrário, para ele, os indivíduos eles são responsáveis pelos próprios atos, tá? Então, a sociedade não tem um sentido próprio, que nem teria para o Weber. Lembra que eu falei para o Weber que para ele, a sociedade é como se fosse algo vivo, né? Algo que se movimenta sozinho. Então, o Weber ele não vai ter essa ideia, mas para ele vai ser o sentido próprio da sociedade, ela vai ser reproduzida pelos indivíduos, né? E com os principais fundamentos, né, que vão indicar a compreensão de fenômenos culturais, sociais e estruturais, ou seja, fenômenos que fazem parte da estrutura dessa sociedade. E o que são essas estruturas? Por exemplo, o capitalismo, né? A nossa forma econômica, os estados, as religiões, os regimes políticos, né? E as formas de poder e dominação. Então,
esses fenômenos estruturais, eles vão estar na análise das ações individuais, né, ou do conjunto dessas ações, beleza? Então, galera, para o Weber, o indivíduo, ele vai ser o quê? A unidade referencial central, tanto para ele mesmo, né, tanto para si mesmo, quanto para a sociedade. Isso vai significar o quê? Né? Significa que o método de análise weberiano, ele parte do indivíduo, né, da pessoa, do sujeito, e da ação individual para poder explicar os fenômenos que acontecem na sociedade, os fenômenos sociais. Então, por exemplo, não é possível para o Weber explicar o aumento do número de suicídios pela crise econômica de um país. Né? Vamos fazer um parênteses aqui, lembrando que o Durkheim ele estudou o suicídio e ele tentou fazer essa análise social sobre o suicídio, por isso que a gente está usando esse exemplo, fecha parênteses. Então para ele, não é possível fazer essa análise a partir da crise econômica do país, mas a gente, ao contrário, seria necessário partir da análise empírica das ações individuais, né, que levaram a esse suicídio, para poder entender isso como um fenômeno social. Tá? Então a gente pode entender que a ação social, ela é o objeto de análise central da sociologia do Weber, né? Mas o que vai ser a ação social para o Weber, né? A ação social, ela vai ser qualquer ação do indivíduo que vai ser orientada pela ação de outros indivíduos. É aquela questão que a gente comentou agora há pouco, né? O indivíduo ele vai tomar uma ação, vai fazer uma ação com base na ação dos outros, com base na reação dos outros, né? Então ele vai ser orientado por quem está em volta dele, pela sociedade dele. Um exemplo disso que a gente pode utilizar são as eleições. O eleitor ele vai votar, ele vai se orientar pelos comentários, pela intenção e até mesmo pelo voto dos outros eleitores, né? Ou seja, é uma ação que ele vai realizar de forma individual, porém ela está sendo orientada pelos demais indivíduos ao redor dele, né? Ele vai utilizar isso como uma referência, né? Um conjunto desses demais eleitores que vai influenciar na ação dele de escolher quem ele vai votar, tá? Então, a análise do Weber, ela faz da sociedade, dos fenômenos particulares, né, como referência central o agente individual dessa ação. Então, a manifestação histórica de determinados fenômenos, né, para o Weber, elas têm que ser compreendidas com base num conjunto de ação individual, partindo das ações individuais, partindo das ações desses sujeitos, né? Então, o Weber, ele pretende o quê? Ele pretende compreender as questões sociais mais gerais, tá? Então, para examinar essas questões mais gerais que afetam e que vão definir a sociedade como um todo, para ele é preciso partir dessa análise individual, subjetiva, né? O conhecimento sociológico, né, o Weber vai dizer que ele só pode ser objetivo se ele tiver como objeto de estudo a ação individual, né? Então, para você ser assertivo nessa questão do estudo da sociedade, do estudo dessas relações sociais, você tem que partir da ação do indivíduo, né? Mas para ele, o que tem que ser analisado, então? Para o Weber, a realidade ela vai ser infinita, né? É aquela questão de que a realidade não é igual para ninguém, mesmo que a gente esteja inserido dentro de um mesmo contexto histórico, mesmo que a gente tenha tido experiências parecidas, né? Mesmo que a gente convive em mesmos lugares e faça parte dos mesmos grupos, porque cada pessoa, cada indivíduo, cada sujeito vai ter a sua própria realidade baseada nas suas próprias experiências, né? Um exemplo que eu utilizo com as minhas outras turmas para a gente poder entender essa questão da nossa realidade subjetiva e única, né, e não passível de ser reproduzida de nenhuma forma, por exemplo, você chamar um amigo, um colega, uma colega, para assistir um filme que nenhum de vocês nunca assistiu, tá?
Vocês são amigos, vocês fazem parte de um mesmo grupo social, né? Porque, por exemplo, vocês trabalham juntos ou vocês vão à escola juntos, então vocês estão dentro desse mesmo grupo. Vocês estão inseridos no mesmo momento histórico, porque a gente está vivendo o mesmo momento, os mesmos acontecimentos, né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo essa pandemia, então a pandemia ela é real para todo mundo. No mundo inteiro, vários países estão em quarentena, a gente está também há vários meses, então o nosso contexto social é o mesmo, né? Vocês nunca assistiram esse filme, vocês vão assistir juntos na mesma hora. Tá lá na casa de vocês assistindo esse filme, e aí depois que vocês assistem o filme, você gostou do filme e o seu colega não gostou do filme, por exemplo. Ou vice-versa, ou ambos gostaram. Não importa. Mas a experiência que você teve assistindo esse filme e o seu, eu gostei desse filme, ele vai ser baseado nas experiências anteriores que você teve na sua vida. Assim como o não gostar do seu colega também vai ter base nas experiências anteriores que ele teve ou ela teve na vida dele ou dela, né? E vocês vão chegar, por exemplo, a conclusões diferentes ou conclusões iguais. Porém, vocês vão ter tido experiências diferentes assistindo esse filme, né? Porque vocês não são a mesma pessoa. E então, qualquer pessoa que for assistir esse filme pela primeira vez vai ter uma experiência própria, né? Gostando ou não gostando. E essa experiência, ela não é passível de ser reproduzida, por quê? Porque você nunca mais vai assistir esse filme pela primeira vez, tá? Você e o seu colega nunca mais vão assistir esse filme pela primeira vez. Quando vocês assistirem de novo, se vocês forem assistir de novo, vocês já vão ter tido a experiência de ter assistido esse filme e vocês já vão ter tido outras experiências de vida entre o momento em que vocês terminaram de assistir o filme a primeira vez e quando vocês estão começando a assistir o filme pela segunda vez. Então, nós, como seres humanos, nós nunca somos a mesma pessoa que nós éramos há 10 minutos atrás ou há 10 segundos atrás, porque nós estamos já incutidos de outros pensamentos, de outras ideias, de outras experiências. Então, por isso a gente diz que uma experiência de uma relação humana, uma experiência humana, ela não pode ser reproduzida da mesma forma em que uma experiência uma experiência natural, por exemplo, de um fenômeno natural é reproduzido, né? Ou de um fenômeno matemático. Porque se você fizer uma conta de uma forma correta, você sempre vai chegar ao mesmo resultado. Se você fizer um experimento químico com dadas substâncias químicas, você vai misturar, elas vão reagir, e se você utilizar elas na mesma quantidade, reproduzir exatamente os mesmos termos, o seu resultado vai ser o mesmo, você não vai chegar a resultados diferentes. Então, veja aqui como a realidade humana, das relações humanas, ela é muito mais complexa de se compreender do que uma realidade de uma lei física, por exemplo, uma lei matemática, uma lei natural, entenda? Por isso que Weber vai dizer que a nossa realidade é infinita, porque cada um de nós tem uma realidade diversa e particular e subjetiva, beleza? Aí agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre a metodologia que o Weber ele vai utilizar para poder fazer essas análises sociais, né? Até agora vocês já devem estar assim, ó, de saco cheio de saber que ele parte do indivíduo, né? Beleza. Então, o procedimento de análise para o Weber que vai garantir a objetividade desses resultados, né? Lembra, porque para cada pessoa, né? A realidade ela vai ser infinita e ela vai ser subjetiva. Então, ele criou uma forma, uma metodologia para que se pudesse fazer um estudo dessas relações sociais de uma forma geral, para que se possa ter uma ideia geral desse fenômeno, desse objeto que você está estudando, né? Já que vai ser, de certa forma, diferente para todo mundo, mas algumas coisas a gente vai ter em comum, tá? Então, os resultados dessa pesquisa do Weber, dessa metodologia, elas vão estar diretamente relacionadas à construção do que ele chama de tipos ideais ou tipos puros, né? O tipo ideal para o Weber, ele vai ser uma ferramenta, né, de pesquisa
para se aproximar da realidade, tá? Então, ele vai comparar, como lá na física, né, o tipo ideal, né, veja que esse tipo ideal, ele não existe de verdade, tá? Porque você vai estar pensando em um exemplo de forma ideal, de forma perfeita, de como é que ele deveria ser e como é que ele deveria seguir. Mas esse tipo ideal, ele não existe de fato, ele é um guia para você poder fazer a sua pesquisa, para você poder entender o seu objeto de estudo e chegar a uma resposta generalizada, a uma resposta universal, tá? Então você vai criar um tipo ideal, vai pensar num tipo ideal para o seu objeto de estudo. Então, se você fosse comparar com a física, por exemplo, a gente pode dizer, que o tipo ideal, ele é uma régua, né, para medir determinado elemento, né? Ele vai ser um recurso para medir a realidade, para compreender o conteúdo dessa realidade, né? E como a realidade ela é múltipla, muito diversa, é impossível de ser descrita e escrita na sua totalidade, né? O Weber ele vai construir, ele vai utilizar desses tipos ideais para se aproximar o máximo possível da realidade, tá? Então esses tipos ideais, eles vão ser construídos com base nas regularidades, né, sociais que são observadas. Então são efeitos, coisas, momentos que vão se dar de forma regular. Por exemplo, todos vocês vão à escola, né, normalmente, tá? Então, todos vocês estão indo à escola, apesar da sua subjetividade, todos vocês estão indo à escola, beleza? Então, é uma regularidade, é algo regular entre vocês, é algo que acontece para todos vocês, beleza? Então, galera, o tipo ideal, ele vai ser o quê? Ele vai ser construído com base nessas regularidades sociais que são observadas, né? E a construção do tipo ideal, apesar dela ser amparada na realidade, né, do nosso objeto de estudo, ele é apenas uma elaboração desse pesquisador. Então, é alguma coisa assim como escolher as características regulares de determinada sociedade, né, para construir um tipo ideal. Vamos utilizar aqui, por exemplo, um pai de família. Então, quando o pesquisador ele for analisar uma sociedade específica, né, esse tipo ideal de pai de família, apesar de não se encaixar exatamente na realidade, ele vai servir de base para compreender, por exemplo, como que alguns pais, né, eles vão estabelecer essas relações com as famílias dele dentro de uma determinada sociedade, da sociedade que é o objeto de estudo de vocês, né? Então, o Weber, além disso, ele vai construir 4 tipos ideais de ação social, que vai ser a ação social relacionada a fins, né? A ação social relacionada a valores, a ação social tradicional e a ação social afetiva, tá? E por ser tipos ideais, essas ações elas não são exatamente reconhecíveis dentro da realidade, mas com base nessas construções teóricas a gente pode observar a realidade e constatar algumas ações individuais caracterizadas por um ou mais tipos de ideias de ação, né? Então, o importante é o quê? É entender que esse mecanismo ele vai favorecer o entendimento da sociedade, né, na medida em que ele vai aproximar o pesquisador da realidade que ele está estudando. A priori, né, eu comecei o vídeo querendo fazer já um vídeo explicativo tanto da questão da teoria weberiana, né, sobre a sociedade, e falar sobre Marx também, mas gravando esse vídeo, eu acho, né, eu só vou saber exatamente a hora que eu começar a montar o vídeo, mas eu acho que ele já tá bem extenso e vocês têm ficado bem cansados de vídeos mais extensos. Eu tô tentando fazer, nem sempre consigo, mas eu tô tentando fazer vídeos mais curtos, né? Então eu resolvi, assim, enquanto eu tava gravando, fazer Weber nesse vídeo e fazer Marx pro próximo vídeo,
né? E aí separar essas duas ideias em 2 vídeos, já que a gente tem Durkheim no primeiro vídeo, eu acho que não vai ficar ruim a gente deixar Durkheim, Weber e o Marx separado, para vocês poderem entender melhor, não ficar tão corrido essas informações, né, sobre os nossos sociólogos clássicos. Eu sei que teve alguns barulhos enquanto eu estava gravando essa aula, mas não teve o que fazer, gente. Meu vizinho ele está fazendo uma construção no apartamento dele, então ficou aí alguns barulhos. Mas eu espero que tenha dado para entender essa questão do Weber, eu espero que não tenha ficado tão atropelado. Cada uma dessas questões da ação social, né, dos tipos de ação social, os tipos ideais de ação social, tá lá na apostila. Eu coloquei a explicação de cada um deles, é bem curtinho, é bem de boa compreender, beleza? Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo e que vocês assistam o próximo e que ajude vocês a compreender essa questão. Obrigada por assistir até aqui, gente.